Quero desde já agradecer a presença daqueles queridos, parentes, amigos que estão aqui conosco, convidados. E gostaria de, antes da entrada, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Vamos baixar nossa cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque podemos estar aqui como família, podemos estar aqui como igreja para adorar o Teu nome. Ó Deus, o Senhor é o personagem mais importante nesse momento, nesse evento, nesse culto. Pedimos que o Senhor nos ajude a adorarmos o Teu nome e agradecermos por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a essas famílias. Continua conosco, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para receber os casais. Amém. Quero sentar. Irmãos, nós temos a alegria aí de estar comemorando junto com esses irmãos queridos vários anos de vida. Irmão Célio e irmã Maria Luísa, 25 anos. O irmão Lira e a irmã Adriana também, 25 anos, boda de prata, esses dois casais. O irmão Valdo e a irmã Shirley tem uma dupla comemoração, além do aniversário de 26 anos, hoje é o casamento religioso deles. Depois de 26 anos, estão casando no religioso. Olha que benção, já casados no civil direitinho, mas olha que privilégio nós temos de poder comemorar com esses irmãos e pedir mais uma vez, como já fizeram na época, mas pedir também agora a bênção de Deus. Que legal, né? O irmão Eduardo e a irmã Isabel, 30 anos de casado, olha que benção. Essa santa mulher, 30 anos, e esse santo homem, 30 anos. E o irmão Eli e a dona Cleusa, nossa querida irmã, 35 anos. Ó que benção.
35 anos de casado. No ensaio nós estávamos conversando que esses irmãos, olhem bem, fotografem, porque são pessoas em extinção, né? Hoje em dia, muitos contextos aí, o casamento tem se tornado tão banalizado, e encontrar essas famílias aqui durante tanto tempo unidas é um privilégio para nós. Por isso que nós estamos aqui, gente, porque nós estamos agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. É um culto de ação de graças pela bondade do nosso Deus. E, seguindo o programa, então, vou pedir para que o irmão Valdo e a irmã Shirley venham aqui. O irmão Valdo vai nos trazer uma leitura, uma reflexão, uma leitura especial. Tá bom. Pastor Charles, pastor Yuri e esposas, é claro, demais pastores que possam estar presentes, prezados colegas que vão fazer renovação de votos matrimoniais, como nós vamos fazer. E esperamos, em décadas futuras, voltar aqui, com outros colegas que estejam nos vendo aqui na Igreja Memorial. E, em especial, agradecer a Deus este momento. Eu pedi ao pastor Charles se poderia falar um pouquinho neste momento. É coisa rápida, 2 minutinhos só. Ele consentiu. Eu preferi escrever, em atenção à importância do momento. Conviver bem. Deveria existir no calendário o dia do perdão em família. Nesse dia, cada familiar poderia dizer ao familiar: por favor, você me perdoa? Com certeza, eu começaria por focar minha esposa. Eu diria assim: querida, por favor, você me perdoa? Por não conseguir ser sempre o melhor de mim mesmo, pelos desentendimentos sem motivos, uma espécie de mistura de menopausa com andropausa, pelas reclamações injustas, pelas exigências excessivas, por ser tão infantil, intenso, tenso e ciumento, por não ser mais compreensivo e carinhoso e gentil, por não reconhecer o seu valor e não agradecer todos os momentos maravilhosos que vivemos juntos. Querida, você me perdoa? E ela não conhecia o conteúdo disso que foi escrito sem ela saber. Você me perdoa por não ter sido mais presente, atencioso, generoso, por não ter contribuído para realizar tantos teus sonhos, por não ter dado mais alegrias à tua vida, toda dedicada ao lar, por eu ser exageradamente focado no meu trabalho, por gostar de ficar quieto e sozinho em casa, por ser egoísta e não estar sempre disponível, solidário, por não ter sido aquele esposo com ideias inovadoras e brilhantes, por ter provocado lágrimas no lugar de sorrisos, você me perdoa? Depois de pensar uma lista enorme, percebi que preciso pedir perdão em primeiro lugar a Deus, que me fez para propósitos tão elevados, e eu o entristeço com minha intolerância, impaciência e insatisfação, não dando a você todo o carinho que você sempre deseja. Também por não passear, viajar com você, não alimentar sonhos teus de criança, todos os dias. Por ter sido muitas vezes um tempo nublado, quando deveria ser um raio de sol. Querida, você me perdoa?
Mas afinal, por quem os sinos dobram? Com certeza para aqueles que têm o endereço de Deus. Esses compreendem que se de perto ninguém é normal, amar é estar bem perto do cônjuge com uma presença edificadora. Essa é a essência para agradar a Deus 24 horas. Em todos os instantes é estar bem perto do cônjuge com uma presença edificante. Lembro de muitos ensinamentos do nosso querido pastor Charles. Ele nos transmitiu muitas coisas, todas as coisas são necessárias, que nos favorecem para uma integração com as Escrituras Sagradas, para uma vida engajada com as coisas de Deus. Mas entre as muitas instruções, tenho à memória uma pregação, quando ele nos falou com muita ênfase, 3 procedimentos nossos que são imperdíveis e agradam profundamente ao nosso Pai. Altruísmo, humildade e obediência. Realmente, vive pela fé na humildade, porque ela é a sua fortaleza a transpor o egoísmo, a arrogância e a desobediência. E concluindo, não podemos esquecer que os 2 dias mais importantes de nossa vida são o dia que nascemos e o dia que descobrimos por quê. E descobrimos por quê quando amamos de verdade. Amar de verdade é tocar a vida de alguém para sempre. Isso só acontece quando há forte parceria com nosso Pai. Nesse caso, nossa digital não se apaga da vida das pessoas das quais tocamos. Humildade é a palavra para conviver bem, porque ela se importa com os homens e principalmente com Deus. Família com Deus é a única riqueza verdadeira. A vida é assim mesmo. De repente, a gente aparece. De repente, alguém está esperando por nós. De repente, tudo tão de repente desaparece. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Não existem famílias perfeitas, existem famílias perdoadas. Vamos louvar ao Senhor? Vou chamar a equipe de louvor. Quem vai estar nos dirigindo é o Lira e a Adriana. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé, vamos louvar a nosso Deus. Nós temos muitos motivos para louvar a nosso Deus. Foi Ele que concedeu a vida a cada um de nós. Ele que permitiu com que os nossos caminhos fossem cruzados e as nossas famílias formadas. E das nossas famílias outras pessoas vieram. Por isso somos gratos, porque sabemos que tudo é por Ele, tudo para Ele, e Ele permitiu todas as coisas. Por isso aqui, louvemos ao Senhor de uma forma bem forte, bem agradável, soltando a nossa voz e dando graças a eles, com toda a gratidão que Ele merece, toda a gratidão que temos no coração. Vamos louvar então, por tudo. Por tudo
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens comigo, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Lá do início, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. O único que é digno de todo louvor e toda adoração, aquele que é grande, que é dono de todas as coisas. Por isso vamos louvar nesse próximo cântico dizendo: quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver.
por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus triuno Ele é, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A igreja pode sentar. Nosso Deus é muito grande, é digno do louvor, merece ser adorado, né? Eu estava lembrando, pensando que reflexão a gente poderia ter. Eu lembrei de uma passagem muito conhecida lá no Salmo 127, são 2 versículos, são bem conhecidos. Salmo 127, verso 1 e o verso 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A gente usa uma figura muito grande, assim, muito comum no treinamento, no curso de noivos, e nós temos os recém-casados aqui com a gente. Vocês vão lembrar da ideia da terraplanagem, né? Que a gente está fazendo curso, então a gente está fazendo terraplanagem porque a gente vai começar a construção da nossa casa. Não posso usar essa figura para eles, obviamente, porque eles já estão construindo a casa, o mais novinho aí é 25 anos, né? Já está acontecendo, já tem muita coisa construída, já tiveram muitas pessoas que já passaram pela casa, uns que já chegaram, outros que já saíram da casa, né? Outros estão orando para sair da casa, né? Mas ainda não saíram, mas a casa já está aí, pessoal. Agora, acabou? Também não. Temos muita coisa ainda para construir. Temos coisas que Deus quer que a gente ainda coloque na nossa casa. Até quando vai essa construção? Ou até Deus voltar ou a gente ir para Ele. Não é? Então, enquanto a gente ainda está construindo, e aqueles que ainda vão construir também, estão presentes aqui, eu olho para esse texto do Salmo 127 e eu percebo 3 princípios sobre essa construção.
3 cuidados a ter para o nosso lar crescer. Para ficar fácil para a gente gravar. 3 cuidados a ter para o nosso lar crescer. Primeiro cuidado está no verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira pergunta e o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que o Senhor está vigiando a casa de quem? O Senhor está vigiando, está edificando a casa de quem e está vigiando a cidade de quem? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. O lar que nós estamos construindo, de quem é? É meu ou é de Deus? A casa que nós estamos construindo, de quem tem que ser? Sempre tem que ser do Senhor. A casa que nós estamos construindo, quem tem que ser o mais importante dentro da casa? O marido? A mulher? Os filhos? Deus. Sempre em primeiro lugar. Então, a casa que nós estamos edificando, quando a gente entende que a gente está edificando uma casa que é para o Senhor, com certeza vai melhorar a nossa qualidade. Até mesmo porque esse é um princípio do Novo Testamento também. Tudo aquilo que vier mãos para fazer, a gente deve fazer como se a gente estivesse fazendo para quem? Para Deus. E a construção do nosso casamento, a construção da nossa família tem que ser para Deus também. Por quê, pessoal? Quem foi que inventou esse negócio de casamento? Foi o próprio Senhor. E por mais que a gente vai se tornando, às vezes, minoria, nós não somos minoria, a gente é maioria. Minoria é que grita aí fora. Nós ainda somos maioria, nós continuamos pregando o que a Bíblia nos ensina. Que o casamento que foi inventado por Deus, ele é heterossexual e monogâmico. É um homem com uma mulher. Não é um homem com um monte de mulher, nem um monte de mulher com um monte de homem, um homem com homem, mulher com... Não é. Não vale tudo. Porque não foi a gente que inventou isso. Quem inventou foi o Senhor. Casamento heterossexual e monogâmico. E é isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos, é isso que a gente vai estar dia após dia demonstrando para as nossas famílias, conversando com os nossos amigos, porque esse lar que nós estamos construindo, esse lar é do Senhor, é para o Senhor. Então, primeiro princípio, Deus deve ser o dono da casa. É só lembrança, porque eu sei que a maioria, eu sei que todos os irmãos já têm isso como um princípio. E eu não estou aqui pensando que vou trazer alguma coisa nova sobre o casamento que vocês já conhecem bastante. Diferente do Chico Anísio, que fala, não, eu que entendo de casamento, falava isso, né? Graças a Deus ele não fala mais. Ele falava, eu que entendo de casamento, que já casei 7 vezes. O seu José lá entende de Dona Maria. O cara não entendeu nada. Que entender de Dona Maria, isso que é casamento. Ele não entendia de casamento, ele entendia de divórcio. Casamento é isso aí, pessoal. Ficar do lado, estar junto, até o cabelo ficar branquinho e a gente ficar junto. Vai ter que aguentar o Luan, filho. Não tem devolução. Né? Isso é de Deus. E para dar certo, Deus tem que ser o dono. Mas um outro princípio também, que eu percebo aqui no Salmo 127, nesse mesmo verso. Você deve ser um edificador da casa. Você deve ser um vigia dessa cidade. Eu e você, a nossa parte é ter um desejo real de edificar, um desejo real de construir, um desejo real de zelar, de guardar. Sabendo que não é o meu esforço que produz isso, mas esse deve ser o meu interesse. Porque o texto deixa claro, se não for o Senhor, não vai funcionar. Se não for o Senhor, a gente não vai conseguir construir. Se não for o Senhor, a gente não vai conseguir guardar nosso lar, a nossa família, os valores de Deus. Tem que ser por Ele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas eu preciso ter esse desejo de construir.
E aí vale a pena a gente tomar um cuidado, porque a palavra de Deus, ela tem os princípios que são de Deus para a construção do lar. Não adianta a gente tentar colocar técnicas novas, a última literatura sobre o casamento, o que fulano de tal lá está falando sobre como é que faz para formar uma família, até mesmo porque esse tipo de livro, em muitos contextos, está acabando. Hoje em dia o pessoal fala muito mais de ficar, de namoro, das relações sexuais fora do casamento, e pouco se trata, sabe, como você permanecer casado. Mas Deus tem que estar sendo o dono da nossa casa e lembrando que o nosso esforço sem Ele não é nada. Então, primeiro princípio, Deus deve ser o dono da casa. O segundo, você deve ser um edificador, ter esse desejo, se esforçar, trabalhar para construir. Mas aí vem o terceiro, que é o mais importante de todos. Você deve depender do dono da casa. Nosso casamento não é construído pelo nosso esforço. A nossa família não é protegida pela nossa vigilância. Mas só acontece quando Deus está no lugar. Até mesmo porque, por mais que a gente... E aqui, vocês que já estão há mais tempo casados do que eu, vocês aí que têm filhos, sabem que muitas vezes é livramento claro de Deus alguma coisa na nossa família, não é? Esse ventania que teve aí, que derrubou a árvore, teve uma pessoa que falou que ele passou e a árvore caiu. Plaf! Atrás do carro. Não foi Deus que segurou, pessoal? Porque podia cair em cima, podia cair na frente, que ia ser ruim do mesmo jeito, mas Deus segurou aquela árvore para o cara passar e o carro, plof, e a árvore caiu. Meu irmão teve até dificuldade de chegar no ensaio por causa de queda de árvore. E Deus nos protege, gente. Então, não é a gente que vai guardar, não é a gente que vai edificar. A gente tem que ter o desejo e obedecer às ordens. Mas sabe que quem edifica, quem guarda, a gente precisa depender do Senhor. E, gente, se a gente depender do Senhor, vai dar certo, porque aqui diz, olha, se vocês não dependerem de mim, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, vai ser inútil repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E tem muita gente fazendo isso, para poder ter o ganha-pão, para poder construir a sua casa, estão abandonando as coisas de Deus. E aí você está abrindo mão do que é o mais importante. Ele não está falando, ó, abre mão dessas coisas para você ir na sua casa. Que nem uma família algum tempo atrás. Não, eu vou viajar no domingo porque eu tenho que estar com a minha família. Filho, se você não valorizar as coisas de Deus, daqui a pouco tu não tem mais família, cara. Cuidado. Cuidado. Não adianta o seu esforço se não for o Senhor para construir. E aqui ele fala que Deus concede essas coisas aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Olha só, que coisa. Deus abençoa as famílias enquanto elas estão dormindo. Não é o nosso trabalho que faz Deus mover a mão dele a nosso favor. Deus, ele faz porque ele nos ama, porque ele é bom, porque ele tem misericórdia da gente, porque ele ama a nossa esposa mais do que nós, ele ama os nossos filhos mais do que nós. Por isso que ele faz. Ele fala, Deus concede essas coisas aos seus amados enquanto eles dormem. Então, 3 princípios importantes, pessoal. Deus deve ser o dono da casa. Essa casa que nós estamos construindo, ele tem que ser o dono. Segundo, a nossa postura deve ser de edificador. E terceiro, você deve depender do dono da casa, que é o Senhor. Senão, não vai dar certo. E nós não queremos estar aqui apenas de aparência, né? Como muitos casamentos, isso é um fenômeno que existe. Existem muitos casamentos que a partir do 20º ano, muitos passam a ser apenas de aparência, apenas de status. Ah, já estamos tanto tempo juntos, tem aquele negócio do ninho vazio, né? Os filhos saíram, o marido olha aquela pessoa do outro lado, a esposa olha o marido lá do outro lado, fica aquele, quem é você? Passamos tanto tempo cuidando dos outros, esquecemos de nós. E tem muitos casais que já se separaram relacionalmente, não se separam no papel. E nós não queremos isso. Deus não quer isso.
Deus quer que a gente continue junto com os mesmos projetos. Por isso a gente precisa ter Ele como o dono da casa. Para isso a gente precisa ter essa postura de edificar, de construir. E por isso a gente precisa depender do dono da casa, para essa casa ser construída. Amém? E é por isso também que esses irmãos estão aqui, para pedir mais uma vez, para renovar diante do Senhor o desejo deles. E nós vamos fazer isso, eu vou fazer aquela pergunta que há tantos anos atrás foram feitas. E nós vamos renovar aquele voto que foi feito. E para isso nós vamos então ter a entrada das alianças. Aí. Bom, como não tínhamos 5 pastores para estar aqui, então nós vamos ter um casal representando, mas todos eles vão estar fazendo o compromisso, vão estar respondendo a pergunta. Então vou pedir para que todos se coloquem de pé, todos os casais aqui na frente. Os demais podem ser todos os casais. Obrigado, gente. Pode ser. Todos estes aqui. Eu sei que vocês estão doidos para falar isso de novo, mas calma, vai chegar a vez de vocês. E eu preciso fazer então uma pergunta para os maridos. Eu vou fazer para o Célio, mas é para cada um, tá bom? E a pergunta é: Célio, você aceita livremente, de espontânea vontade, Maria Luísa como sua legítima e amada esposa? Sim. Aí. E vocês, esposas, vocês falaram sim? Vocês falaram isso? Tá bom. É porque eu não ouvi o sim. Deu medo agora. Deu medo agora. Isso. Vamos lá, agora. Maria Luísa. E aí é para as irmãs, tá bom? Você aceita novamente, de livre vontade, o Célio como seu legítimo e amado esposo? Sim. Vocês aceitam também? Gente, elas aceitaram de novo. Bom, então nós vamos selar esse compromisso, essa renovação com as alianças. E eu vou pedir para o marido pegar a aliança, então, que vai colocar no dedinho da esposa. Vamos começar pelo marido, pelo líder, tá bom? Então, você vai falar o nome da sua esposa, vocês não vão falar Maria Luísa, tá, pessoal? Vocês vão falar cada nome da sua, tá bom? Maria Luísa, eu juro diante de Deus e destas testemunhas
continuar o meu compromisso de ter você como minha legítima esposa, para viver com você conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Eu estou atento para ver se todos estão falando. Prometo continuar amando você, liderando você, honrando você, consolando você, te protegendo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-me fiel a você até que a morte nos separe. Ok, então coloque esse anel no dedo da sua esposa. Isso. Todos com... Foi mais fácil a primeira vez, né? Normalmente é assim. Tudo bem? Então agora a esposa segura aí o anel. Isso. Aí, muito bem. Célio. Aí você fala o nome do seu marido. Isso. Isso. Eu juro diante de Deus e destas testemunhas continuar o meu compromisso de ter você como meu legítimo esposo, para viver com você conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Isso. Prometo continuar amando você, sendo submisso a você, honrando você, respeitando você, ajudando você e cuidando de você na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-me fiel a você até que a morte nos separe. Isso, pode colocar. Aí agora, Moisés, não sei quem é que você vai fazer, porque é aquele momento que eu declaro eles de novo, marido e mulher. Aí agora, eu já pedi para o pessoal fazer devagarzinho, a imprensa agora fazer o seu papel. Diante dos vossos feitos e do compromisso firmado, pelo compromisso novamente firmado, pelos poderes a mim investidos como ministro do Evangelho, eu vos declaro por mais muitos anos, marido e mulher. Pode beijar a noiva. Aí, mais um, isso. Sem pressa. Aí, gente. Vai sair no álbum de fotografia para todo mundo. Aí, muito bom, gente. Queiram sentar, irmãos, por favor. Vou pedir para vir aqui na frente, seu Eli, a dona Cleusa. Eles também estarão representando. Alguém ficou sem receber a Bíblia? Essa daqui, presta aqui, irmã. Eu já passo para a irmã. É que eu quero passar para vocês. Dá ali para o Célio para mim, por favor. Irmãos, fica aqui mais. Isso aí, centralizado. Tá bom assim, vocês estão tão bonitos um de frente para o outro. É uma alegria tão grande ter vocês aqui, gente. Deus tem nos dado tantas lições através da vida dos irmãos. Nós temos a igreja, ela faz sempre nos casamentos a entrega da Bíblia branca para aqueles que estão se casando, né? Pela primeira vez, vai chegar, já fiz o pedido, não é cenográfica a Bíblia, é de verdade.
É porque eles estão brincando comigo, que não chegou a deles ainda, mas eles receberam. Já receberam. Mas eu queria dar para os irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos já têm, cada um tem até mais de uma. Eu sei que tem. Mas é um símbolo importante para nós presentear os irmãos com essa Bíblia. Porque ela é o nosso livro texto de casamento. É na palavra de Deus que nós podemos encontrar qual que é o desejo do Senhor para a vida conjugal dos irmãos. E por isso que a nossa igreja tem a honra de oferecer para os irmãos mais um exemplar da santa palavra de Deus, sabendo que é aqui que continua sendo a fonte de toda a felicidade, e que para que essa data se repita muitas vezes mais, tem que ser firmado na palavra de Deus. Então eu quero passar as mãos do irmão através para o casal mais um exemplar da Bíblia. Irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos também. Já receberam, eles estão recebendo em nome dos irmãos. Obrigado. Podem se assentar. Irmãos, estamos encerrando, já caminhando para o encerramento, mas nós gostaríamos de fazer aquela oração que nós fizemos, ou melhor, que o pastor fez com os irmãos há tantos anos atrás, aquela oração consagratória. Então vou pedir para que todos se coloquem de pé, todos nós, todo mundo. Vou pedir para o Eduardo e a Isabel virem aqui, eles vão estar representando os casais. Vou pedir para que vocês se ajoelhem e nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja engrandecido o teu nome para todo sempre, Senhor. Ó Deus, nós queremos nesse momento solene, mais uma vez, invocar a tua bênção sobre esses casais. Pedindo a Deus que o Senhor dê força, sabedoria para cada um deles. Pedindo, Senhor, que essa data ainda se repita por muitos anos. Mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, diante desses irmãos e amigos, renovados os votos, demonstrado o interesse, o desejo, ó Deus, nós invocamos a tua bênção, Senhor, para cada casal aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor já construiu e te louvamos pelo que o Senhor construirá ainda. Seja engrandecido o teu nome, abençoa esses casais para a glória do Senhor, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Irmãos, nós estamos encerrando nosso programa, vamos ter a saída dos casais. Eu peço que os irmãos permaneçam em pé. E as famílias convidam a todos para uma pequena recepção que nós vamos ter aqui mesmo, um bolinho comemorativo. Eles também querem tirar fotos com os parentes, então nós vamos modificar aqui um pouquinho o layout desse lado aqui, depois do culto, para que o fotógrafo possa bater foto ali do bolo, e os casais vão estar ali para cortar o bolo, tá bom? Vamos orar, e aí assim nós vamos aguardar a saída dos noivos. Agora, falar noivo é brincadeira, né? Mais uma vez casados, e que sejam casados para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa festa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o centro da nossa vida. Abençoa esses casais, continua abençoando. Obrigado por podermos prestar esse culto ao Senhor. Aceita, Senhor, nossa gratidão, nossa ação de graças. Muito obrigado, continua conosco. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. E agora na saída, os casais vão estar ali atrás, aguardando os cumprimentos. Então depois vai dar tempo da gente cumprimentá-los com calma.
Irmãos, vamos saudar os nossos casados, que sejam casados para sempre. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos.